está compartilhando uma palavra vindo dos céus ao meu e ao seu coração. Trago ali um abraço ali do meu pastor, pelo qual eu congrego, ali na cidade de Valparaíso. Sinto-se abraçados em nome de Jesus. Quero também agradecer também ao pastor Kleber por essa oportunidade de estar trazendo a mensagem de Deus e pela confiança, né? Não é fácil hoje em dia passar o microfone para as pessoas para estar ministrando o Evangelho. Então eu agradeço ao pastor pela confiança, agradeço à igreja também. Espero passar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração para a vida de vocês. E que o meu desejo nesta noite é que nós não venhamos sairmos daqui da mesma maneira que entramos, mas que devemos sair daqui de uma maneira transformada, restaurada, curadas e libertadas pelo nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Gostaria que os irmãos estivessem abrindo a palavra de Deus ali no Evangelho de Mateus. Eu estarei falando hoje a respeito de dois personagens muito ministrados pelos pastores, mas eu creio que Deus tem algo novo nesta noite no meu e no seu coração. Maravilha. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, seu versículo de número 20 e 22. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, versículo de 20 a 22. Todos acharam? Amém? Amém. Glória a Deus. Então diz assim a palavra de Deus do Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, verso de número 20 ao 22. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou na orla das suas vestes, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar as suas vestes, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tende bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Avança mais umas páginas aí para frente, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, verso de número 46 ao 52. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, verso de número 46 ao 52. Então diz assim a palavra de Deus. 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: tende bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Glória a Deus. A igreja pode se assentar? Na palavra de Deus, ele existe vários personagens, mas eu gostaria de falar desses dois personagens para nós nessa noite. Personagens que exercitaram, que acreditaram, que tiveram a fé e aplicaram as suas vidas e tiveram bons resultados em sua vida. Primeiramente, para nós falarmos desses dois personagens, nós precisamos conhecer quem são esses dois personagens. O cego de Jericó e a mulher do fluxo de sangue. Eu sei que muitos pregadores, muitos ministradores da palavra pregam essa palavra, mas eu creio que ela vai falar algo no meu e no seu coração. Olha a perseverança e a fé deste homem
e a perseverança e a fé dessa mulher. E a palavra de Deus, ela diz assim, que lá nas cartas aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é a fé, pastor? A fé, ela é a certeza, a fé, ela é a convicção das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Primeiramente, nós precisamos mesmo saber quem é esse personagem. Bartimeu, ele era um cego, mendigo, chamado ali de Bartimeu, e Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Bartimeu é desse homem cego, provavelmente um homem angustiado, ali com a sua cegueira, um homem triste, sendo reconhecido pela sua enfermidade, o cego de Jericó. Ele andava ali com uma capa, e a capa ela simbolizava, ela representava na vida de Bartimeu a rejeição, ela significava, simbolizava ali a humilhação, o sofrimento, a dor. E quantas pessoas hoje em dia não se escondem atrás de uma capa? Porque a capa ela nos diz quem realmente nós somos. Eu mesmo já vivi algum tempo na minha vida atrás de uma capa. Houve um tempo na minha vida que eu estava desempregado, com crise no casamento, com crise no ministério, e outro tempo difícil foi aquele na minha vida, se escondendo atrás de uma capa. Eu demonstrava para todo mundo, para todas as pessoas, que eu estava feliz, mas só Deus e eu sabia o que eu estava passando naquele momento. Eu estava só a capa, por dentro de mim eu estava ferido, estava machucado, estava angustiado, humilhado, sendo rejeitado. Talvez você que está aqui nesta noite se encontra atrás de uma capa. Você deve estar falando assim ou pensando assim: ah, pastor, só Deus sabe o que eu estou passando. Eu não consigo enxergar a solução na minha vida, eu não consigo ver a saída. E este é mesmo o papel do inimigo. O papel do inimigo é nos cegar, para que eu e você não venhamos enxergar aquilo que Jesus pode fazer pela minha e pela sua vida. Bartimeu, ele vai nos dar aqui uma lição para nós, de como alcançarmos a nossa bênção, de como alcançarmos a nossa vitória. Bartimeu, ele ouviu dizer que lá na cidade de Jericó havia um homem chamado Jesus, que por onde ele passava um milagre acontecia. O coxo andava, o mudo falava, o surdo ouvia. E qual foi a reação de Bartimeu? Opa, chegou a oportunidade de eu ser curado. Chegou a oportunidade de Jesus tirar o meu sofrimento. Chegou a oportunidade de Jesus tirar essa humilhação de cima de mim, essa rejeição de cima de mim. Chegou o momento de Deus transformar esta enfermidade em cura. Chegou o momento de Deus tirar esse sofrimento e colocar para mim, em mim, alegria. E no Evangelho de Lucas, capítulo número 11, no seu versículo número 28, diz assim que felizes são os que ouvem as palavras de Deus e as observam. E Bartimeu, ele ouviu falar de Jesus, ele observou, e o que ele fez? Ele sentou ali à beira do caminho, por onde Jesus iria passar. E quando ele ouviu que Jesus, estava passando por aquele momento, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Para Bartimeu, aquela ali poderia ser a sua última chance, ou a sua única oportunidade. Por quê? Porque Jesus, nós vemos aqui que ele já estava saindo da cidade de Jericó. Já pensou se ele perdesse essa oportunidade de chegar até Jesus? Quanto tempo mais, ou quantos anos mais, ele iria ficar com o sofrimento, com a dor, com a humilhação, com a rejeição, com aquela enfermidade? Talvez ele morreria e nunca seria curado. Quantas oportunidades nós perdemos na vida por não clamarmos ao Senhor? E a multidão ali vendo Bartimeu clamar, eles tentaram ali afastar Bartimeu de receber o milagre através de Jesus. Afastar Bartimeu daquilo que ele estava buscando, daquilo que ele estava clamando. E quantas pessoas não querem hoje nos afastar de Jesus? Só que Bartimeu, ele não se rendeu.
quanto mais eles tentavam barrar Bartimeu, quanto mais eles tentavam calar Bartimeu, mais ele clamava, mais ele gritava. Ele clamava porque ele sabia que Jesus poderia e pode até hoje mudar a situação daqueles que clamam a Deus. E aqui está mais uma lição para mim e para você: nunca cesse, nunca pare de clamar a Jesus e pelas suas misericórdias. Sabe por que a multidão tentou calar Bartimeu? Porque eles não conseguem. Aqueles que se achegam até Deus incomodam aqueles que estão afastados de Deus. Por isso que eles queriam afastar Bartimeu de receber um milagre. Sabe por que as pessoas muitas vezes nos perseguem? Sabe por que muitas vezes as pessoas acham ruim quando nós vamos para a igreja, para um culto de libertação como esse, ou para um culto da família? É porque elas não conseguem sentir a fé e a presença do Espírito Santo que está dentro de mim e de você. Então nós não podemos parar de vir para a igreja, de vir para os cultos, de clamarmos. Essas pessoas que tentam nos parar muitas vezes, elas não creem que Jesus pode fazer o impossível se tornar possível nas nossas vidas. Então nós não podemos pararmos de frequentarmos a casa de Deus, clamarmos a Deus. Como foi falado aqui nesta noite já, ali no livro do profeta Jeremias, ele diz assim, 33:3: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, coisas firmes, que nós não sabemos. E aqui no versículo de número 49, do capítulo número 10 de Marcos, diz assim que Jesus parou. E quando Jesus resolve parar para atender alguém, não há ninguém que possa impedir o milagre. Não há ninguém que possa impedir de acontecer a cura nas nossas vidas. No livro de Isaías 43:13 diz assim que agindo Deus, quem impedirá? E Jesus ele chega ali, fala para a multidão e diz assim: chamai-o aqui. Olha a resposta do clamor de Bartimeu. Se Bartimeu tivesse ficado calado, Jesus iria ouvir o clamor de Bartimeu? E quando chamaram Bartimeu, sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele tirou de si a capa. Ele tirou de si a humilhação. Ele tirou de si a rejeição, aquela vergonha que ele sentia. Ele tirou de si a dor, o sofrimento, a tristeza que havia dentro dele, porque ele sabia que o seu momento havia chegado. Só que ele ainda não tinha chegado até Jesus. Ele lançou a capa antes de estar de frente de Jesus. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus pergunta para ele assim: o que queres que eu te faça? E ele diz assim: mestre, eu quero ver. Aleluia. E Jesus diz assim: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele começou a enxergar. E aqui está mais uma lição para a minha vida e para a sua vida. Bartimeu, ele creu sem ver. Ele apenas creu e teve fé. E nós vimos no começo desta mensagem que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, meu irmão e minha irmã, não pare de clamar ao Senhor. Ainda que você não esteja vendo algo acontecer, mas creia que já aconteceu aquilo que você está buscando, em nome de Jesus. Hoje você pode estar participando do culto que pode mudar a sua história. Hoje você está participando do culto que pode mudar o quadro da sua situação. Mas basta nós termos fé, acreditar, ter confiança em Deus. E a mulher do fluxo de sangue? Eu vejo aqui uma mulher perseverante, uma mulher ousada, uma mulher determinada e uma mulher de fé. Uma mulher que foi acometida de uma enfermidade, 12 anos sofrendo com fluxo de sangue. Ela procurou aquilo que ela tanto queria,
que era a cura, procurou em vários lugares, vários médicos, ela procurou ser liberta de uma enfermidade. Foi 12 anos de angústia, 12 anos de sofrimento, 12 anos de humilhação, de vergonha, porque uma mulher nessas condições, ela tinha que ficar isolada, ela tinha que ficar afastada, distante da família, distante da sociedade. E diz a história que ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos procurando ali uma cura, ou seja, ela nunca desistiu, ela nunca parou de correr atrás daquilo que ela almejava. Essa mulher, ela tinha uma fé no seu coração, ela tinha uma determinação na sua vida. Só que nenhum médico, nenhum recurso pôde curar essa mulher. Pelo contrário, quanto mais ela gastava, mais ela ficava sem dinheiro. Quanto mais ela buscava ajuda em outros lugares, mais a situação dela piorava. Sabe por quê? Porque a verdadeira ajuda, a verdadeira solução, o verdadeiro milagre, a verdadeira cura está no nosso Senhor Jesus Cristo. Não que nós não devemos procurarmos os médicos quando nós estamos doentes, mas tem situações na nossa vida que só Jesus pode fazer, que só Jesus pode agir, que só Jesus pode resolver. E essa mulher entendeu isso em sua vida. Enquanto eu e você, enquanto nós não entendemos que tem situações que só Jesus pode fazer, nós iremos ficarmos batendo cabeça, procurando solução aqui, solução ali, sendo que a verdadeira solução está em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Essa mulher, ela fez igual ao Bartimeu. Ela ouviu que Jesus iria passar ali, e ela determinou através dos olhos da fé e disse: se eu tão somente tocar no seu manto. Olha a fé dessa mulher. Nós temos essa fé? Será que nós temos essa determinação em nossas vidas? De determinar a cura, determinar a salvação, determinar a libertação nas nossas vidas? Quantas pessoas estão hoje nas igrejas com alguma causa parecida com a causa desta mulher? Muitas vezes sofrendo psicologicamente, sofrendo espiritualmente, sofrendo fisicamente, sofrendo com famílias, sofrendo com filhos, sofrendo com os pais, sofrendo ali no seu casamento, sendo humilhada, sendo excluída de tudo, sendo excluída de todos, e acha que muitas vezes não tem mais solução para a sua vida, que não tem jeito mais, e aí estão sofrendo há 2, a 5, a 10, 15 anos na sua vida, achando que os seus sonhos não podem mais tornar realidade em suas vidas, que as portas não vão se abrir mais, que a conversão daquelas pessoas que nós estamos orando há tanto tempo não vai acontecer. Parece que quanto mais nós buscamos, pior fica a situação. Agora eu faço uma pergunta para mim e para você: nós temos verdadeiramente exercitado a nossa fé da maneira que ela tem que ser exercitada nas nossas vidas? Como a fé dessa mulher, se eu tão somente tocar, determinou, tomou posse e avançou para aquilo que ela queria. Se eu tão somente tocar, eu serei curado. Se eu e vocês, nós, meu irmão e minha irmã, muitas vezes nós determinarmos a cura, determinarmos a libertação, e crer e exercitar nossas fé, a fé em Deus, o milagre acontece nas nossas vidas. Essa mulher sabia que não seria fácil. Eu também sei que não é fácil passar muitas vezes por lutas, por tribulações, por angústia, mas eu sei que a palavra de Deus diz lá em Salmos que o justo ele passa por diversas aflições, mas o Senhor o livra de todas. Não é de algumas, é de todas. Assim diz a palavra de Deus. E ela sabia que não seria fácil. Ela saberia que teria que enfrentar uma multidão. Ela sabia que teria que passar por alguns obstáculos. Ela sabia que teria que encarar algumas situações na sua vida. Mas ela colocou uma única frase nos seus lábios e declarou: se eu tão somente tocar no seu manto, eu ficarei curada, eu ficarei sarada. Ou seja, ela
tomou posse da palavra, ela tomou posse da decisão, e ela foi em busca daquilo que ela estava esperando há 12 anos. E ao tocar no manto de Jesus, imediatamente ela foi curada, imediatamente ela foi sarada. Meu irmão e minha irmã, eu não sei quanto tempo faz que você está esperando algo acontecer na sua vida. Não desista, persevere, insista, determine, tome posse da palavra. Esses dois personagens, eles não perderam a oportunidade de buscar a Jesus e aquilo que eles queriam. Eles tiveram fé, eles clamaram, eles buscaram, eles perseveraram, e Jesus atendeu os seus pedidos através da fé nele. É a fé nele, em Jesus, que gera uma bênção nas nossas vidas. É a fé nele, através das suas misericórdias, que o milagre acontece nas nossas vidas. Não baixe a cabeça, não desanime. O inimigo, ele quer que nós venhamos andarmos mesmo de cabeça baixa, encurvado, diante das situações, como aquela mulher encurvada. Lembra da história da mulher encurvada? Ela está registrada lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 10 a 13. Uma mulher com um espírito imundo, um espírito de enfermidade, há 18 anos, ela andava encurvada. E um detalhe, irmão, ela estava dentro da igreja, há 18 anos dentro do templo. Imagine uma pessoa há 18 anos dentro da igreja, encurvada por um espírito de enfermidade e olhando para o chão, só andando, olhando para o chão, olhando para as aflições, olhando para as angústias, pela vida que ela levava há 18 anos. Ao ler essa mensagem, eu me lembrei de um desenho que passava quando eu era menino, e não faz muito tempo não, tá, irmãos? Aleluia. Tinha um desenho de um leão e uma hiena. O leão cheio de novas ideias, otimista, tudo dele iria dar certo. E a hiena, ela sempre com aquele pensamento negativo, ela ficava o desenho todo só dizendo assim: ó vida, ó céus, ó azar, ó vida, ó céus, ó azar. Eu imagino que essa mulher ficava do mesmo jeito, 18 anos na igreja encurvada, blasfemando, xingando, reclamando. Ah, porque eu estou passando por isso? Eu estou há 18 anos na igreja, a minha vida não muda, a minha vida não transforma, meu casamento é sempre o mesmo, sempre lutas, batalhas, 18 anos sofrendo. Até quando vai ser assim a minha vida? A enfermidade não sara, eu dou dízimo, dou oferta, participo dos cultos, mas a minha vida não muda. Eu vou morrer assim. Há 18 anos eu sofro com angústia, com esta opressão, com esta aflição. Como nós muitas vezes falamos isso na nossa vida, não é verdade? Ou será que só eu que muitas vezes reclamo? Será que só eu muitas vezes falo? Na história da mulher encurvada, diz que Jesus, ele foi naquele culto, e essa mulher estava lá nesse culto, encurvada. E diz a história que Jesus, vendo essa mulher, chamou ela para frente e disse: mulher. E ali está escrito assim, vírgula. Eu creio que quando Jesus chamou mulher, a mulher que vivia encurvada, ela fez assim, ó. Ou seja, ela deixou de parar de olhar para as aflições.
Ela deixou eu parar de olhar